dia a todos. Queria convidar cada um a se colocar em pé. Estamos dando início ao culto de celebração dessa semana, esse domingo de sol, ensolarado, bonito. E eu queria abrir o culto, fazer a abertura do culto, lendo um trecho da palavra que está em João 17, momentos que antecediam a entrega de Jesus e a crucificação, a condenação e a crucificação dele. E Jesus fala, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Uma oração também cheia de revelação. Jesus, ele revela através dessa oração o plano de Deus para ele e para a humanidade, que era que ele viesse e revelasse Deus como um pai, que ele viesse e reconciliasse com Deus, através dele, todas as coisas. E ele tinha a glória com Deus. A própria palavra diz que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou disso e veio. E vindo, ele glorificou o Pai, ele não tomou a glória para si em momento nenhum. E essa foi a mensagem da cruz. A mensagem que traria vida eterna a todos aqueles que o Pai deu a ele. O livro de João fala em outro momento de que Jesus falando de que não é vontade de Deus de que nenhum que havia sido dado a ele se perdesse. E nós temos através da fé, através do privilégio de ter conhecido Jesus e a mensagem dele, sermos incluídos nessa promessa da vida eterna. E ele vem e fala que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo. Então eu queria te convidar a fechar seus olhos, para que a gente ore e entenda, a gente dê um comando ao nosso coração, à nossa mente, para que nós entendamos essa mensagem que foi dada com a cruz, com a vida, a morte e a cruz de Cristo. Nós te agradecemos, Pai, que de uma maneira maravilhosa o Senhor tem nos alcançado. O teu plano é perfeito, Pai, e muitas vezes incompreensível para nós, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha e invada o nosso coração. A partir do momento que abrimos o nosso coração para ti, que o Senhor venha e encha, Pai, os nossos corações, dando a certeza da tua presença, primeiramente a certeza da tua presença junto conosco, Pai. E depois o convencimento, Pai, daquilo que precisamos ser convencidos ainda, Pai. Essa é a mensagem da tua cruz, de que há uma vida eterna, e essa vida eterna é conhecer o Pai e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Sê conosco, Pai. Fala conosco nesses dias. Nós desejamos isso, Pai. É isso que oramos e é esse desejo que apresentamos diante do Senhor nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e falar exatamente dessa mensagem da cruz.
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória e de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Nisso nos lembramos do trecho da palavra que diz que se você quer ser meu discípulo, Jesus dizendo: tome a sua cruz e me siga. Essa música fala: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa eu trocar.
Amém. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
flui o amor. Você pode ter um tempo e fechar os seus olhos e ter um tempo com Deus. Talvez falar com Ele de uma maneira que você não fala há algum tempo. Talvez pedir licença para se aproximar dele novamente. Talvez abrir a porta do seu coração, já que o nosso Deus é um Deus que não arromba portas, é um Deus que bate e pede licença para entrar. E você o convidar novamente para que Ele faça parte da sua vida, para que esteja presente no dia a dia. Porque a palavra de Deus fala que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que tenham contato com Ele diariamente em espírito, mas que também revelem a sua vontade em verdade. Nós vamos cantar mais uma vez essa música. Que ela seja um bálsamo para nós nessa manhã. Que ela seja um aroma suave para a nossa vida, no nosso coração. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
nessa manhã, Pai. Venha com Teu Espírito Santo fazer morada em nós, Pai. É o que nós oramos e desejamos e verbalizamos aqui, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Aqui? Certo? Bom dia. Esse tempo nós separamos para ministrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Prepare, enquanto você prepara seu dízimo, tua oferta, quero orar com você. Pai, somos gratos por esse privilégio de sermos participantes do que o Senhor está fazendo sobre toda a terra, Pai. Que o Senhor sempre dê graça aos teus filhos e filhas, para que sejam generosos no contribuir e que se sintam participantes de tudo que essa comunidade tem participado, Senhor. Onde ela tem investido, nas obras que tem investido, nas pessoas que elas têm investido, que eles possam sentir-se participantes do que o Senhor está fazendo. Nós clamamos por isso, Pai, que o Senhor seja abundante com os teus filhos e filhas, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pode trazer teu dízimo e oferta aqui. Obrigado, Fernando. Não deu nem tempo. Sejam bem-vindos. Não podemos abraçar, né? Mas sejam abraçados, sintam-se abraçados. Vou falar hoje sobre voltar a um dos fundamentos, né, da nossa caminhada, de não andeis ansiosos. Vou pegar aquele texto de Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar, gente, para que o Espírito Santo fale conosco. Quando passamos por um texto conhecido, é sempre um desafio, né? Nos abrirmos ao novo, ao que Ele quer falar conosco, ao que Ele quer nos revelar nesse dia. Então, vamos fechar nossos olhos, curvar nossa mente. Eu queria que você fizesse a sua oração, a sua consagração. Depois eu quero orar junto com você. Faça a sua oração primeiro, por favor. Eu vou orar com você também. Pai, o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã, entendemos que o Senhor tem um propósito para estarmos aqui. O Senhor quer trabalhar as nossas vidas, nós estamos nos expondo à Sua palavra e esse é o ambiente que o Teu Espírito Santo pode penetrar profundamente em cada um de nós, nos convencer dos nossos enganos, dos nossos conceitos equivocados, nos levantar, nos chacoalhar, produzir o resultado que Te agrada, Pai. Esse é o nosso desejo. Que o Senhor produza em cada um de nós o resultado que Te agrada. Seja Tua honra, Tua glória por esse tempo, Pai. Eu peço Tua condução, o Senhor me conduza. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto, gente, olha, não andeis ansiosos.
falar assim, de ansiedade nos tempos atuais, né? Esse ano nós tivemos que lidar com um monte de... uma situação nova, né? Uma situação, né? E em decorrência dela, muitas outras. Essa pandemia. E lidar com a ansiedade que isso gera em nós, né? Como a mídia tem tratado isso, colocado um terror em cima disso, né? De como as coisas podem ficar mais complicadas, e complicaram mesmo. Estamos tendo um repique agora daquela primeira onda, né? Aqui na nossa cidade, né, que estávamos, eu atualizei com a Fernanda ali, tínhamos 15 mortos até uma altura, agora estamos com 45. Olha, 45, triplicou. E assim, tudo leva a crer, né, que depois dessas festas também vamos ter outro surto, né, outro endurecimento desse surto. Então é impossível a gente isso não ser gerado ansiedade, temor, terror na gente, né? Mas nós temos que lembrar o que a palavra o que ela fala com relação a isso. E isso somado às nossas frustrações, aquilo que temos esperado e não tem acontecido, que temos planejado e não tem andado direito, né? Mas a palavra fala assim, não adianta andar ansioso. A ansiedade não produz nada além de terror e paralisação em nós. E Paulo nos adverte aqui, né, que fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Fala aqui assim, nós devemos ser transparentes diante de Deus, colocar o que é que está nos deixando ansiosos. Nós não fomos feitos, né, nossa estrutura, né, emocional não dá para carregar a ansiedade muito tempo, sem que isso nos abale, sem que isso nos afete. Então, o melhor para nós é colocar isso diante de Deus. Colocar todos os nossos pedidos, né, por oração, por súplica. Súplica é uma insistência, né, no pedido, e com ações de graças. Vou falar de ações de graças mais adiante, tá? E ele fala assim e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso que nós precisamos, né? Que nos faz, assim, quando estamos assim em equilíbrio, né? Quando estamos bem, é essa paz de Deus que está nos deixando equilibrados, está nos deixando confortáveis, está nos deixando bem, né? Nos sentimos bem. Quando essa paz é afetada, né? E a ansiedade afeta essa paz, ela fala que o Paulo está dizendo que o caminho é colocar os nossos pedidos diante de Deus. E essa paz, né, aqui ele não fala que as nossas orações vão ser atendidas, que as orações serão respondidas, né, que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer, mas fala que a paz de Deus será restaurada. Antes de que a resposta venha, antes de que a solução aconteça, a paz de Deus voltará a nós. E ela tem o poder de guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Porque a gente lida com as informações do mundo, do dia a dia, e isso tudo vai causando pressão na gente. O que nos alivia, que nos dá sanidade e equilíbrio, é colocar o que está nos deixando ansiosos diante de Deus, e essa paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E é isso que nos dá saúde, né? Saúde emocional, né? E eu queria falar um pouco mais dessa questão de oração, né? Porque Jesus, quando ensina acerca de oração, né? Eu vou pegar o capítulo 6 de Mateus lá,
preparei aqui, do 5 ao 8 só. E fala, Jesus ensinando assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Aqui Jesus fala assim, de uma oração de uma pessoa que está orando, mas orando de forma a que todos percebam a oração dele, e que, portanto, estão avaliando a oração dele, e a pessoa sabe que está sendo, é uma oração pública, né? Então a pessoa sabe que está sendo observada, então ela capricha no que fala, capricha nas colocações. Jesus fala assim, quando fazemos isso para sermos vistos pelos homens, ele fala que, em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E aqui, quando ele fala em quarto, gente, quarto era um luxo naquele tempo, né? As casas eram pequenas, né? Ele fala de achar um espaço que você ficasse em secreto, ele fala aqui. E tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orará a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Engraçado, Jesus fala assim, ó, quando você for orar, há um espaço para oração pública, tá, gente? Vamos falar aqui, falando de orações. Há um espaço para oração pública, há um espaço para oração coletiva, há um espaço para isso. Mas quando a aflição é sua, quando algo está te deixando aflito, ele fala assim, ó, entra num lugar secreto, no teu quarto, ou num lugar que você tenha como secreto, como um lugar que... E ele fala assim, e o teu pai que te vê em secreto. Não é o teu pai que te ouve o que você fala quando você está no lugar secreto. É o pai que te vê quando você está no lugar secreto. Ele te recompensará. Não fala que vai responder, de novo, não. Jesus não está falando que vai ser respondido, vai ser dado o que você pediu, vai ser respondido o que você questionou, ou vai ser solucionada a situação que você colocou. Mas ele te recompensará. Nós vimos lá em Filipenses que a recompensa imediata é a paz de Deus. E ela nos dá a saúde para guardarmos a resposta, né? A solução do caso. E usando, não oreis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Tem que lidar com isso, né, gente? Nós vamos orar, que nós vamos colocar necessidades. Estou com esse problema, preciso que seja resolvido isso, queria que resolvesse isso dessa forma. Mas aqui Jesus fala assim, olha, o teu pai que te vê no lugar secreto, ele sabe do que você tem necessidade antes que você peça. Então, nós somos chamados a ir a um lugar secreto, né, colocar, né, Paulo fala assim, ó, com oração e súplica, né? Coloca o que está te afligindo, coloca o que está... Mas a gente vai ter nesse lugar secreto que tem um encontro com um Pai que sabe exatamente o que nós precisamos, antes que a gente peça. E que normalmente o que a gente precisa não é o que a gente está pedindo. E o lugar do encontro, né, de nós entendermos que aquilo que nós estamos, aquela solução que eu estou imaginando para a situação, não é a melhor, não é a que o Pai está desejando para mim, é nesse lugar secreto. É onde as minhas expectativas vão... Se alguém chegar para a gente falar,
olha, o que você está pedindo não é legal. Como é que você recebe isso? Alguém falando isso para você. Não, eu estou pensando, essa é a melhor solução para esse caso. Como que nós poderemos ser frustrados de forma saudável, sem ficarmos irritados com isso? Somente no quarto secreto. Ali é onde as nossas expectativas vão se confrontar com o que Deus quer realmente de nós. Porque a gente tem, assim, às vezes, um mau hábito, né, de chegar assim, vai orar, coloca tudo que tem e pronto, acabou ali a oração. E a gente não consegue ouvir o que Deus tem a nos comunicar. E essa disposição nossa, né, de ficarmos ali no local secreto, que Deus nos vê no local, nos vê ali, Ele nos recompensa, né, comunicando a sua vontade, comunicando o que muitas vezes nos deixando saber o que é melhor para nós, mas nos dando paz para aguardarmos essa solução. Isso é um conflito nosso, gente. A gente tem solução a gente tem assim uma ideia do que vai resolver as situações que nós estamos inseridos. Às vezes uma ideia muito forte até, que até nos deixa ansiosos. Mas para que isso, entender que Deus sabe o que é melhor para nós e que Ele é o melhor dele que vai ser o melhor para nós, né? E nós aceitarmos isso, o espaço disso é no lugar secreto. Depois que nós colocamos o que queremos, e daí nós aguardamos, aprendemos, temos que aprender a aguardar, lidar com esse silêncio de Deus, né? É uma coisa que eu acho que a gente precisa aprender a praticar. Eu tenho participado de um grupo que tem trabalhado esse aspecto e é muito interessante, gente. Mas é o caminho. Deixa eu pegar um exemplo aqui para a gente ver. O apóstolo Paulo, né, lá em Atos 16, ele e Silas, na segunda viagem missionária, ele percorrendo, vamos lá, 16, começando no 6 e 7. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Aqui aparece o apóstolo Paulo e Silas, né, assim, imbuídos da missão que Deus havia entregue a eles, e eles estavam lá, né, insistindo, queriam pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impedia. E eles estavam tentando, mas chegaram uma hora, eles tiveram que admitir que, não, peraí, essa oposição aqui, esse não dar certo das coisas é de Deus. Não é uma simples oposição, não é uma oposição de pessoas. Por isso que Deus não está abrindo esse caminho aqui. E quando a gente fala aqui de Paulo e Silas, na viagem missionária deles, né, nós precisamos entender que o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, começou com esses apóstolos, começou com Jesus, que passou para esses apóstolos, que de alguma forma chegou até nós, né? E nós, né, eles eram os missionários naquele tempo e nós somos os missionários hoje. Somos os missionários aonde nós vivemos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós fazemos negócio. Na forma como nós vivemos, na forma como nós nos relacionamos, na forma como nós estudamos, lidamos com os colegas, na forma como nós trabalhamos, lidamos com os colegas, na forma como nós fazemos negócio. Hoje a palavra já é bem difundida no mundo, mas Jesus precisa ser conhecido pelas nossas vidas. Então, nós somos esses missionários, e muitas vezes nós temos que entender que esse contexto está dentro, muito intimamente ligado às nossas vidas. Aquilo que nós estamos fazendo, algumas coisas que
estamos ali querendo fazer e não está dando muito certo, a coisa não está andando, está parada. Reconhecer que esse impedimento vem de Deus, porque tem uma passagem lá em Apocalipse, que fala assim, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Aqui, a revelação, né, que foi dada ao apóstolo aqui, né, quando escreveu esse Apocalipse, foi que Deus é aquele, né, que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Por mais bonzinho que você seja, por mais bem intencionado que você seja, por melhores argumentos que você tenha, né? Muitas vezes a gente tem que lidar com esse aspecto, de que aquilo que nós estamos tanto insistindo, às vezes é Deus que fechou uma situação, né? E Ele está querendo nos mostrar um outro caminho. E foi assim com Paulo, voltando naquele texto lá, vamos seguir naquele texto lá, Atos 16, do 8 ao 10 agora. E daí Paulo, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, a gente está vendo no texto lá, ele estava perseverando, né, em querer entrar na Ásia, mas Deus tinha outros planos. Queria que ele fosse a Macedônia, né? E Paulo insistindo, enquanto a gente fica insistindo, a gente não consegue dar ouvidos ao que Deus quer nos falar. Está assim, com aquela ideia fixa no negócio. Mas quando a gente fala, opa, esse negócio, parece que Deus não está querendo, né? Parece que essa não é a porta que Ele me abriu. E a hora que ele abaixa a guarda, né? De noite ele teve uma revelação do que era para ser feito. E aí a coisa facilita, né? Daí ele respondeu rapidamente, né? Tão logo teve a revelação, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Esse é o caminhar com Deus, é sempre assim, né? Ele concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Assim, a gente vai aprendendo a interpretar os sinais que Deus vai nos dando, mas isso vai ficando cada vez mais claro quanto mais nós praticamos aquele tempo do quarto secreto lá. Esse é o... Mas tinha uma outra característica aqui, que Paulo tinha um companheiro com quem compartilhar as suas dúvidas, né? Seus questionamentos. Se ele estivesse sozinho, entender esse momento teria, eu creio, seria muito mais difícil para ele. Mas ter alguém que você confia, né? Que você julga sério, né? Que está pagando o preço com você, que crê da mesma forma que você, né? Você pode perguntar, puxa, mas será que esse negócio aqui está... Como é que você está vendo isso? Me ajuda a orar por essa situação, para que isso fique claro para mim. Ore comigo, né? Então, a pergunta que surge decorrente disso é, para cada um de nós, né? Quem está sendo o seu parceiro de caminhada nessa vida? Quem que te ajuda, né?
com quem que você compartilha o que você tem de questionamentos e que transcendem. Deus está sempre ampliando os nossos horizontes. Ele nos leva para situações que a gente fica assim, sem saber como lidar. São situações novas. Ter alguém com quem compartilhar isso e pedir que nos auxilie nesse momento é fundamental. Quem que ora por você? Quem você consegue colocar situações e pedir que ore por você? Meu desejo, minha oração é que você possa receber um mover do Espírito Santo, trazendo clareza para os rumos que você, porventura, tenha de questionamentos nesse momento da tua vida. Vamos seguir com o texto lá agora vamos ler até o final de 16 lá. Paramos, acho que começando no 16 agora. Só para concluir essa palavra. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito com E minúsculo, espírito maligno que estava dominando aquela vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram à praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Paulo e Silas tiveram aquele questionamento de aonde deveriam levar o evangelho, tiveram a revelação, foram para lá, estavam fazendo o trabalho deles, ministrando, e essa mulher ficava perseguindo eles e falando, Até que uma hora Paulo se enche daquela situação e expulsa o espírito maligno que a estava dominando. Os que exploravam aquela mulher, que ganhavam dinheiro com o dom que ela tinha, ficaram muito bravos, porque perderam sua fonte de renda e levaram Paulo e Silas para o julgamento ali público. E, consequência, foram condenados e foram açoitados e jogados no cárcere interior. Mandaram para o cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Ele, recebendo essa ordem, levou eles para o cárcere interior. Gente, prisão naquele tempo era uma barbaridade. Normalmente era caverna ou um lugar escavado e com pouca ou nenhuma iluminação, fezes para tudo quanto é lado. Não tinha serviço sanitário lá. E pense, Paulo e Silas, no lugar mais seguro dessa prisão aqui. Como é que é? Presos
foram presos, os pés presos no tronco, né? Com as costas todas machucadas de ter sido açoitados. E isso tudo por estarem fazendo o que Deus mandou a eles fazer. Antes da gente ir um pouco adiante aqui, né? Volto a lembrar você que você é missionário, missionária aonde você está, com o que você trabalha, com quem você se relaciona. E essas pessoas nunca vão ser muito justas com você. Nem honestas, nem leais, nem reconhecer o bem que você faz. Muitas vezes, além de não reconhecer, ainda difama. E Paulo nos dá um exemplo aqui de perseverança, de quem estava no seu chamado, né? Uma perseverança no chamado, né? Porque, gente, está com as costas toda machucada, preso num lugar sem ventilação, devia ser fedido ao extremo. E eles oravam e cantavam. Porque muitas vezes, gente, nós não temos o que fazer nas situações difíceis que nós nos colocamos. O nosso único recurso, volto aqui ao texto de Filipenses, né, é colocar diante de Deus as situações. Porque a gente assim, se sente ofendido, se sente ultrajado, né, os nossos direitos, e a gente quer responder na nossa força. E muitas vezes a gente fica gastando um tempo enorme nessa situação, mas Paulo mostra o caminho que resolve, né? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Voltamos lá para Filipenses, né? Que as suas petições, ajudem? Como é que eu começo? Seus pedidos sejam conhecidos através de orações, súplicas e graças a Deus. E louvores, dando graças a Deus. Lembra que eu falei, ia voltar a falar da questão de ações de graça, né? Porque quando a situação está complicada para nós, não adianta só ficar reclamando, a gente tem que parar com esse negócio de eu vou lá, oro, despejo o que está me incomodando e já saio do lugar secreto. O que a palavra nos revela é o colocar, porque isso de alguma forma nos alivia, né? Mas aprender a dar graças, né? Dar louvores pelo que temos. Porque muitas vezes hoje, né, nós começamos falando aqui de ansiedades que nos afligem no dia a dia hoje. Nós ficamos aflitos com o que vai ser, com a vacina que virá, não virá, é da China, é da onde vem essa vacina, é do Dória, do Bolsonaro. Faz diferença, são coisas assim que... Assim, e outra, essa vacina vai resolver? A gente não sabe se resolve. Se ela tem uma duração curta. São muitas as aflições que nos afligem, as situações que nos... E a gente fica focado nisso, ao invés de reconhecer o muito que nós já temos. O muito que já nossa vida já é boa. Sempre ela pode melhorar, né? Mas a gente fica focado com o que a gente não tem, com o que não está resolvido. Tem muita coisa resolvida. Nós temos motivo para dar graças. Até algumas coisas não estão, algumas coisas estão pegando. Coloca diante de Deus. E veja se é isso mesmo que Deus está pensando, se Ele pensa como você. Eu acho que não, provavelmente não. Então, parar de olhar o que nós ainda não conquistamos, né? O que ainda não resolvemos, né? E começar a louvar pelo que nós temos, pelo que já está nas nossas mãos, né? Temos um ano pela frente, um outro ano. Esse ano foi assim, fomos atropelados por uma situação, estamos aprendendo a lidar com ela. O ano que vem
parece que vai ser um pouco melhor, mas não adianta se preocupar, né? Mas crê que Deus tem, Ele está nos conduzindo, Ele tem o comando da situação, né? Mas é que pelo nosso louvor e pela nossa adoração que as cadeias vão sendo quebradas. As cadeias que nos prendem, né? As cadeias de injustiça, as cadeias de discórdia, que se opõem a nós, elas vão ser quebradas pelo louvor e pela adoração. É isso que vai solucionar. É esse que é o exemplo que Paulo e Silas nos dão aqui. E que, outra coisa que dizia naquele texto ali, né, é que eles oravam e cantavam louvores e as outras pessoas que estavam na prisão ouviam. É a forma como lidamos nas circunstâncias difíceis que as pessoas que convivem conosco vão ver o quanto cremos em Deus realmente ou não. O quanto depositamos nele a solução dos nossos conflitos, das nossas situações. Então, só para nós encerrarmos esse tempo, né, de reflexão dessa palavra aqui. Né? Primeiro você tem um lugar secreto para orar? Você tem essa prática, né, de ir ao seu lugar secreto? E se não tem, eleja um. Se tem, comece a ir além de colocar as suas queixas, né? Mas comece a exercitar esse tempo de ouvir essa resposta de Deus, que às vezes não virá naquele tempo, mas é esse silêncio, lidar com esse silêncio de Deus que nos leva a entender a vontade dEle. E é interessante como as coisas encaixam, gente. É difícil explicar isso, mas como as coisas encaixam. Se lidando com o silêncio de Deus. Se fica argumentando, uma hora se para de argumentar. Né? E começa a entender, né? As coisas vão ficando claras. Outro questionamento é: o que as pessoas estão ouvindo, né? O que elas estão observando através da minha vida? Eles têm visto louvor, adoração, testemunho de fé, perseverança em crer que Deus vai solucionar a situação em que eu estou, que eu me encontro? É isso, a palavra sempre fala, né, profundamente conosco. Nós podemos hoje, né, olhar para isso, nos apegarmos, pedir que o Espírito Santo trabalhe isso em nós, e porque a mudança está só numa postura, né, que a gente se levante em nome de Jesus. Essa é a solução. Amém? Vamos orar? Queria que você fizesse a sua oração. O Espírito Santo falou com você, com certeza, durante essa abordagem, na sua necessidade, nas suas situações, como você tem vivido, relacionado com pessoas. Confiado na solução de Deus. Então fale com Ele agora. É um tempo seu de intimidade com Ele. Quero orar com você também. Pai, obrigado pelo teu operar aqui entre nós e em cada um de nós nesse tempo. Estarmos expostos à tua palavra é sanidade para nós, Pai. Obrigado pelos pontos em que o Senhor abordou nessa manhã, e que teu Espírito Santo esteja trabalhando isso em cada um de nós, Pai.
na necessidade de que cada um de nós tem nessas áreas, Senhor. Encontrar uma pessoa com quem possamos compartilhar, com quem possamos dividir os questionamentos dessa nossa caminhada de vida, que o Espírito Santo possa estar trabalhando esse testemunho em nós, né? De como nós estamos lidando com as situações, quanto nós estamos perseverando, confiando que essa solução virá do Senhor. E obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. A minha oração é que Teu Espírito Santo continue falando com cada um de nós e que o Senhor produza, como pedimos no início, o resultado que agrada o Senhor, Pai. Que Ele produza em nós o resultado que Te agrada. Esse é o nosso clamor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Tem aqui alguns